Essa é a terceira mensagem da série de mensagens comemorando a Reforma Protestante do século XVI. O tema da série Reforma Protestante, a Revolução da Graça de Deus. E hoje, o tema da mensagem, da terceira mensagem, Reforma, a Revolução do Amor a Cristo. Texto bíblico que será lido, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, como está escrito: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Reforma a revolução do amor a Cristo. Cristianismo, todos nós temos consciência que é Cristo. Acreditar, crer em Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim. E nem sempre é assim. No tempo em que Lutero se propôs a pregar o Evangelho, na simplicidade do Evangelho, que ele chama de Evangelho da Graça e da Glória de Deus, quando ele afixou as 95 teses contra as indulgências, a venda de perdão, quando ele leu em Romanos que o justo viverá pela fé, a fé em Cristo Jesus, como causa única, primeira e única da salvação pela graça de Deus, começa-se então essa revolução que é o próprio cristianismo na sua verdade, Cristo no centro. Porque na época de Lutero, a mediação era eclesiástica, não era messiânica. Não era Cristo o mediador, mas o sacerdote o mediador, a instituição, a igreja da época. Ninguém olhava para Jesus como algo presente, real. Ninguém olhava para Jesus como alguém capaz de compreender, perdoar e ser próximo. É tanto que os quadros que se pintavam de Jesus era, de um lado ele tinha na mão um globo, ele é Senhor do mundo, do outro lado segurando uma espada, para mostrar que o soberano Jesus é o que julga todas as coisas e traz uma espada. E ora, se alguém tem uma espada na mão, é alguém próximo? Se alguém traz a espada na mão, é alguém que se possa conversar e dialogar? Porque Jesus
era pintado conforme o poder dos papas e o poder dos imperadores. Ninguém tinha contato com o imperador ou com o papa. Pelo contrário, eles existiam para amedrontar. Se obedecia e se obedecia. Daí que Jesus, religião cristã, era viver a mediação. Como chegar até Jesus? Através do sacerdote. Buscava-se então a igreja. O sacerdote, na época, só se dirigia o povo em latim, de costas. O povo chegava, entrava na igreja, o sacerdote estava de costas, falando em latim, e o povo, então, considerava que aquele sacerdote estava encaminhando-os a Deus, a Cristo. Era a mediação sacerdotal. O povo saía, sem entender nada porque não falava latim, a língua oficial da igreja, e ia para casa. Para ter uma ideia, essa prática perdurou até o Vaticano II, 1962. Antes de 1962, as missas eram proclamadas em latim. Então, não falava-se na língua do povo. Isso tudo fazia com que cristianismo fosse entendido como Cristo distante, Cristo soberano, de espada na mão, juiz supremo, que é necessário um mediador, alguém para me levar até ele, porque eu não posso ir sozinho, eu não posso ter acesso. Como eu tenho acesso a Jesus? Através da língua latina, que eu não falo, mas que o sacerdote fala, de forma que tudo é longe, tudo é distante, impessoal. Daí o termo amor era impróprio. Quando Lutero descobre que o justo viverá pela fé, e fé em Jesus, ele então descobre o quê? Que existe um Jesus pessoal. Cristianismo é Jesus pessoal. E aí começa então essa revolução do amor a Cristo, por Cristo. Como se dá essa revolução? Porque descobre-se que esse amor é amor a quem me amou primeiro. Eu procuro alguém para amar, porque esse alguém me amou primeiro. Eu não provoco o amor nele, mas ele provoca o amor em mim. Até então, pensava assim: eu tenho que amar Jesus, amar, me devotar a ele, pagar esmolas, promessas, viver em romaria, para quem sabe produzir o interesse dele. Quem sabe ele olha para mim, quem sabe ele vela por mim, quem sabe ele atende uma peça. Veja, eu amo para provocar o amor dele. Daí as promessas, as esmolas, as romarias, isso tudo vivido no tempo de Lutero. E talvez até os nossos dias. Mas na revolução do amor, que se descobre através da Bíblia, que Lutero descobriu e que nós descobrimos ao ter Jesus como Senhor e Salvador, nós amamos Jesus porque Ele me amou primeiro. Ora, o que diz as Escrituras? Que Ele morreu por nós e morreu por amor. Então, não foi uma esmola, uma penitência que chegou primeiro. Foi Cristo morrendo por nós, que veio primeiro e declarou: eu amo você. Quando
Jesus aborda Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Por que Pedro se preocupa tanto em declarar eu te amo? É porque reconhece que aquele que pergunta eu te amo, você me ama? Ele já antes disse eu te amo. Por que amar Jesus? Porque Ele me amou primeiro. Ele morreu por mim. Primeiro, Ele veio, deixou a glória por amor a mim, se fez homem por amor a nós, viveu em temor a Deus, em obediência a amor, e amor a Deus por amor a nós, padeceu todos os sofrimentos por amor a nós e morreu numa cruz por amor a todos nós, ressuscitou por amor a nós e intercede até hoje como somos sacerdotes, grandes somos sacerdotes diante de Deus, sendo nosso mediador por amor. Daí, todo amor a Cristo é uma resposta àquele que nos ama primeiro. Todo amor a Jesus será um segundo amor, e não um primeiro amor, ou seja, eu amei primeiro, por isso provoquei, por isso ele me amou. Não, é o amor de Jesus que produz em nós amor a Ele. Reforma essa revolução do amor a Cristo, porque Ele me amou primeiro. Agora, tem coisa melhor do que ser amado? E tem coisa pior do que banalizar a quem nos ama? Já pensou? Uma pessoa ama você realmente, verdadeiramente, e você não considerar esse amor a ponto de não corresponder ao amor? A pessoa, você sabe que a pessoa ama você, mas você não quer a amizade dela, companhia dela, diálogo com ela, exclui toda a possibilidade de responder ao amor dela. E lembre, é próprio do ser humano ser carente de real amor. Aí alguém ama e a gente não corresponde. Essa é a realidade bíblica quando o Evangelho nos coloca que Jesus nos amou, morreu por nós, e as pessoas não compreendem esse amor a ponto de não aceitá-lo e crer nele como Senhor e Salvador. Cristianismo é esse chamado a responder àquele que nos amou primeiro, a amar a Jesus. Se torna essa revolução, amar Jesus, porque responder ao amor de Cristo se torna o que é mais necessário, mais urgente para todo ser humano. Porque tem algo mais urgente do que compreender o amor de Cristo? Tem algo mais urgente do que aceitar o amor de Cristo derramado na cruz? Não existe algo mais urgente. É urgente e necessário amar Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele chegou primeiro. Ele fez primeiro. No tempo de Lutero, não. Se dizia, você fez tudo, agora quem sabe Deus faz algo por você. Depois de Lutero se diz, ele fez tudo. E está na hora de você responder com algo a esse tudo de Deus. Que algo é esse? Crer somente.
acreditar somente. Ter Jesus como Senhor e Salvador pela fé somente. Porque de nenhum outro modo é aceitável o nosso amor a Deus em Cristo, se não for pela fé. Só a fé pode traduzir nosso amor para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé não se ama a Deus. Por que eu amo Jesus? Porque Ele me amou primeiro. Daí se torna revolucionário, significativo amar Jesus. Ele me amou primeiro. Eu não produzi o amor, Ele me amou primeiro. Segundo, a reforma e a revolução do amor a Cristo, porque esse amor nos leva ao discipulado. O texto bíblico mostra Jesus e seu discípulo, e num diálogo em que o centro é: me ame. Jesus dizendo: me ame. Quando ele faz a pergunta: tu me amas? Por que Jesus quer você seguindo Ele? Para quê? Para que você seja transformado ao amá-lo. Quando amamos Jesus, começamos a nos identificar com Ele. É claro, ame alguém. E você vai perceber que você começa a se envolver com esse alguém, de tal forma que muitas coisas que ele faz, pratica ou pensa, começa a fazer parte do que você faz, pratica e pensa. Porque você ama a pessoa. Discipulado, ser discípulo de Jesus, aprender dele, conviver com ele, é uma questão de amá-lo. De tal forma que existe esse constante diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus e a minha pessoa, Jesus e você. Você me ama? E a pergunta, você me ama, ao mesmo tempo se torna um imperativo: me ame. Um chamado: me ame. Uma busca: me ame. Porque Jesus sabe que nada será mais significativo e transformador do que amá-lo. Por que amar Jesus? Porque Ele me amou primeiro, e porque só assim eu vou me identificar com Ele, amando. Se eu não amo Jesus verdadeiramente, profundamente, não tem condição de me identificar com Ele e me tornar discípulo. De forma que, onde quer que Ele esteja, eu esteja também. Um discípulo, uma pessoa querendo ser discípulo, chegou para Jesus e disse: Senhor, para onde o Senhor foi, eu seguirei. E Jesus disse: você não sabe o que você está dizendo. Em outras palavras, ou seja, é preciso me amar para dizer isso, e realmente me amar. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Quando ele responde as 3 vezes, aí no versículo 18 ele diz: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando porém for velho, estenderão as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E foi interpretado isso como uma profecia de Jesus, mostrando que realmente Pedro haveria de morrer por amor a Cristo. E
E como mostra a tradição, Pedro morreu mártir por amor a Jesus. Ou seja, se tornou discípulo, se tornou seguidor verdadeiro, se tornou pessoa que o coração dele estava em Cristo, porque o amor de Cristo transformou ele radicalmente. A reforma protestante, ser crente, ser cristão, é a revolução do amor a Cristo, porque amar Jesus nos torna discípulo de Jesus, seguidor verdadeiro, de forma a se identificar com Ele. E todo dia, quando o grito do Espírito Santo se faz presente no nosso coração, através da voz de Cristo perguntando: tu me amas? O crente se levanta e diz: amo, porque me amaste primeiro, porque sou teu discípulo. É revolucionário, é transformador viver assim. Terceiro, a reforma se torna uma revolução do amor a Cristo, porque nos envolve no servir. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Então, cuida dos meus cordeirinhos, meus cordeiros. Perceba que amar Jesus se traduz também em se importar com a igreja, com cada crente que faz parte conosco do rebanho do Senhor. Amar Jesus para o isolamento não é cristianismo. Amar Jesus para viver como ovelha, sem pastor e sem rebanho, não é revolução do amor a Cristo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Jesus não disse: Pedro, tu me ama? Amo. Então, gostei da resposta. Então você está bem. Então, você será um bom pastor. Então você será uma boa pessoa. Então você será um religioso maravilhoso. Não. O então de Jesus, a resposta de eu te amo, é tornar o amor em uma missão. Tornar o amor numa responsabilidade missionária, um servir missionário. Eu provarei o amor de Jesus a Jesus amando você. Porque sempre que eu disser eu te amo, Jesus, ele vai dizer: então ame seu irmão, cuide do seu irmão, cuide da igreja, cuide do meu rebanho. Como eu cuido do rebanho? Do rebanho do Senhor. Primeiro, não saindo do rebanho, porque se eu saio do rebanho, não haverá um rebanho. Não é verdade? Rebanho não é a reunião de ovelhas do Senhor num grupo. Se eu saio, deixa de haver um rebanho do Senhor. Cuido das ovelhas, estando com as ovelhas. Segundo, cuido das ovelhas,
servindo as ovelhas, que é conduzindo para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, favorecendo o crescimento e o conforto e o consolo das ovelhas. Terceiro, cuido das ovelhas, compreendendo que ser igreja, ser um corpo dos que amam a Jesus para se amarem. Amor a Jesus se torna uma revolução. Primeiro porque Ele me amou primeiro, porque me torna seguidor de Jesus, discípulo, e porque me coloca a serviço do corpo de Cristo, que é a igreja, de forma que amar Jesus será também amar uns aos outros. Porque Jesus sempre transformará o amor para com Ele em amor para com os irmãos. Amo a Jesus amando você. Esse é o propósito de Jesus em amá-lo. Daí, todo o diálogo com Pedro se transforma em: me ame amando as ovelhas. Ou seja, Jesus está formando um Pedro para conviver com as ovelhas, estar com as ovelhas, cuidar das ovelhas, amar as ovelhas do Senhor, de forma que não somente é uma ovelha, mas cuida de ovelhas. Não é o Pedro egoísta, Pedro sozinho, Pedro isolado, Pedro o que vier à cabeça. Não, é Pedro que ama Jesus para amar uns aos outros, a igreja. Tanto amor a Jesus, tanto amor a você. Tanto amor a Jesus, tanto amor ao irmão. Por isso é revolucionário esse amor a Jesus. Protestantismo, ser crente, ser cristão, é ser revolucionado pelo amor a Jesus. Amo a Jesus. Isso tem que ser tudo na nossa vida. Ele me amou primeiro. Se alguém perguntar: por que você ama Jesus? Porque Ele me amou primeiro. E o que mais? Porque sou seguidor dele. Sigo Jesus por onde quer que ele vá. Tem mais alguma coisa? Tem. Para amar uns aos outros, cuidar daquilo que Deus cuida, suas ovelhas, sua igreja. Para isso amo Jesus, para isso estou com Jesus, por isso vivo Jesus. Não é revolucionário? É. Porque gera identidade, compromisso e serviço. Eu sei quem eu sou cristão. Sei qual é o meu comprometimento: amar uns aos outros, porque amo Jesus. E serviço. Tenho que ser missionário, ser aquele que, quando o Senhor disser: quem enviarei? Eu me levanto e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto termina Jesus dizendo: segue-me. E quem seguiu foi João. E Pedro parou.
e diz: e este? Mas Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Segue-me você. Para mostrar que eu tenho que ir e seguir Jesus e amá-lo, independente de que se o outro vá. Mas, ao ir e amar Jesus, eu tenho que me preocupar até mesmo com esse que não vai. Então, Deus nos abençoe com a graça de amar Jesus, para amar uns aos outros e ser assim cristão, ser crente, ser pertinente nesse mundo para a glória de Deus, como diz as Escrituras. Vamos orar. Deus, seja conosco tua graça maravilhosa. Alarga nossos corações para amar Jesus intensamente, poderosamente, e ser transformado por este amor a Jesus, porque esse amor nos constrange, nos impacta, nos revoluciona. Esse amor excede todo o entendimento e é capaz de nos transformar em corpo, em servir uns aos outros, em amar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.